Olá, irmãos, a paz de Cristo Jesus, a paz para todos. Eu me chamo Jaqueline Souza, Venho nesta hora deixar aqui uma palavra da parte de Deus para os nossos corações, para as nossas meditações, E que essa palavra venha alcançar os nossos corações em nome de Jesus, Eu vou estar meditando aqui na palavra no livro de Romanos, capítulo 4, onde fala sobre a fé de Abraão, que foi uma fé excepcional, a qual nós devemos nos espelhar muito, E antes de ler aqui, eu vou estar fazendo uma oração para que Cristo, venha falar aos nossos corações, porque eu aqui só vou estar sendo um mediador da palavra de Deus, mas quem fala é Deus, não sou eu, Se for falar de mim mesma, eu não vou falar coisa com coisa, mas é Deus que vai ministrar os nossos corações, segundo a vontade e o querer dele. Então, vamos orar para que ele venha nos direcionar, em nome de Jesus. Pai, eu te peço, Senhor Jesus, que o Senhor venha ministrar os nossos corações a Tua palavra neste momento, que o Senhor venha, meu Pai, trazer para os nossos corações, segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer, tudo aquilo, Pai, que o Senhor quiser revelar aos nossos corações, em nome de Jesus. Então manifesta o Teu poder e Tua graça, meu Pai, nos dê entendimento, discernimento, e que todavia seja feita a Tua vontade, em nome de Jesus, que eu te peço, Pai, que o Senhor venha revelar aos nossos corações, que eu não venha falar de mim mesma, mas que eu venha falar segundo tudo aquilo que o Senhor colocar no meu coração. É o que eu te peço, desde já eu te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, aqui vou deixar a meditação para vocês em livro de Romanos, capítulo 4, do versículo 18 em diante, Romanos, capítulo 4, do versículo 18 em diante. Olha, Abraão, esperando contra a esperança, creu para ver ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. Assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, versículo 20, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu dando glória a Deus. 21. Estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Vamos enfatizar até aí. Então aqui, irmãos, a palavra diz, aqui nós estamos falando quem de Abraão. E quem foi Abraão? Abraão é excepcional, nosso pai na fé. Abraão, ele recebeu uma promessa. Deus disse que ia constituir ele pai de muitas nações. Mas aí a gente para e pensa, Abraão ia ser pai de muitas nações. Mas como que ele ia ser pai de muitas nações se nem filho ele tinha? E também poderia indagar isso, como que eu vou ser pai de muitas nações se nem filho eu tenho? Assim somos nós. Quando a gente recebe uma promessa, muitas das vezes a gente se questiona como que isso vai acontecer se eu não tenho condição para aquilo, se eu não tenho capacidade para aquilo outro. Só que a gente tem que entender uma coisa, que fiel é aquele que prometeu para cumprir na nossa vida. Foi o que aconteceu com Abraão. No 18 diz, Abraão esperando contra a esperança. Por quê? Abraão recebeu uma promessa. E Abraão, ele viu o tempo passar e não via a promessa se cumprir. Muitas das vezes isso acontece na nossa vida. A gente recebe uma promessa, a gente vê o tempo passar, mas a gente não vê a promessa se cumprir. E aí vem o quê? A dúvida, A indagação. Será mesmo que vai acontecer? Será mesmo que foi Deus que me prometeu? Será mesmo que foi Deus que disse? Mas a palavra diz o quê? Que Deus não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aleluias, glória a Deus. Então, aqui no versículo de 18 diz, Abraão esperando contra a esperança, creu para ser pai de muitas nações. Ele creu. E é assim, irmãos, que nós também temos que fazer. Nós temos que crer. Embora a gente não vê nenhum movimento para que a promessa venha a se cumprir, mas a gente precisa crer. Porque se a gente não crer,
nós vamos o quê? Nós vamos ficar um barco à deriva. Nós vamos ficar sem força. Então a gente tem que crer. Embora a gente não vê nada caminhando para que aquilo venha acontecer, mas vamos manter a fé firme em Cristo, crendo que Ele é poderoso para cumprir. Então, de novo, ó, Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. Né? Aí o versículo 20 diz, ó, não duvidou. Abraão não duvidou. Era ser humano, poderia duvidar? Poderia, mas ele não duvidou, né? Aí a Bíblia diz, ó, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Aqui a gente ainda tem uma ênfase, né? O que a gente deve fazer quando a gente tem uma promessa e não vê aquilo se cumprir? Nós vamos dando glória a Deus, nós vamos glorificando ao Senhor, nós vamos exaltando a Ele. Quantos de nós já recebemos uma promessa do Senhor? E muitas das vezes, nem tudo aquilo que Deus promete na nossa vida é prometido em um dia, cumprido no outro. Muitas vezes Ele vai nos prometer e vai se cumprir tempos depois. Só que nós, né, na nossa fragilidade, nossa fraqueza humana, a gente espera receber, a gente recebe a promessa e espera que logo venha se cumprir, mas não é assim. Não é dessa forma, não é no nosso tempo, é no tempo de Deus, é na hora dele que tudo vai se cumprir, né? Aí no versículo 20 diz, ó, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus. Abraão não duvidou da promessa de Deus. E nós também não temos que duvidar da promessa de Deus. Nós temos que crer, né? Ó, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Então é o que nós devemos fazer e vamos fazer a partir de agora. Nós vamos começar a dar glória a Deus, nós vamos começar a glorificar ao Senhor, embora não estamos vendo a promessa. Porque no tempo de Deus, no momento dele, na hora dele, a promessa vai se cumprir em nome de Jesus. Eu declaro isso na vida de vocês, eu declaro isso para a minha vida também, em nome de Jesus. Vai se cumprir no tempo e na hora de Deus. Nós não podemos perder a fé, nós não podemos perder a esperança, porque o versículo diz, Abraão esperando contra a esperança. O tempo não era favorável para ele. Porque ele, quando recebeu a promessa, Abraão já não era nenhum menininho novo. Mas quando a promessa se cumpriu, ele já não era menino novo quando recebeu a promessa. E quando a promessa veio se cumprir, ele já estava mais avançado em idade ainda. A esposa dele também estava avançada em idade. Então, como que, se ele olhasse para as circunstâncias, ele ia dizer, não, pronto, não tem mais jeito, não tem mais jeito. E assim somos nós. Muitas das vezes, nós olhamos para algo na nossa vida e a gente começa a ver, não tem mais jeito, acabou, é o ponto final. Né? Ah, Deus até prometeu, mas não vai acontecer não, porque não tem condições. Mas olha a nossa fragilidade, olha a nossa pequenez. Mas Deus, quem é Deus? Deus é Deus, Deus é dono do céu e da terra. Deus é nosso dono, é nosso Criador. Ele é dono do tempo. Então quem determina se vai ou não acontecer é Deus. E se ele prometeu, pode passar o céu e a terra, mas a palavra dele se cumpre em nome de Jesus. Amém, irmãos? Então, essa é a palavra para a nossa meditação, né? Que ela venha falar os vossos corações, os nossos corações, porque quando Deus me deu essa palavra, né? Ele também me deu aquele louvor lá da Valesca, né? Acho que é Valesca. Esse negócio de nome de cantor para mim é fora de cogitação. Mas aquele da boa obra, né? Que eu não sei cantar, agora eu esqueci, irmão. Isso de cabeça assim, nome de louvor, é uma benção. Mas é aquele que fala da boa obra, né? Então, Deus me deu esse louvor e me deu essa palavra e ali conectou, porque é no tempo dele, é na hora dele, mas vai se cumprir. Então nós temos que crer. Então vamos crer a partir de agora, ficar na fé em nome de Jesus. Amém?